E aí, sobre a história, como você falou, existem várias nações, né? Eu não sei qual é a minha, mas eu sei que a minha bisavó era indígena, era não, é indígena, não a conheci, mas a minha avó contou, né, que a minha bisavó era. Não tenho informações de que povo, de que nação, mas sei que as minhas, né, origens são essas. E aí depois a gente conversa mais para. Aparenta Vivi, ó, daqui da região, indígena. Pode também conversar. Sim, né? Vamos trocar conversas. Foi intimado. A gente só anda de bolo, cada um tem que falar. Só assim. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou Vivi Cariri, conheço algumas figuras aqui, que conheci inclusive no movimento negro, porque também sou cria de João Cabral, morei assim, até acho que uns 12 anos lá. Por onde começar? Eu acho que é importante também a gente debater um pouco sobre desmistificar, desmentir e desfazer essa ideia do que passaram para a gente do que é esse ser indígena, né? Que é esse ser indígena que anda pelado, que mora lá na Amazônia, que está nesse lugar distante, que não acessa esse lugar, que não lê um livro, que não debate, que não escreve, que não está nesse mundo, é um ser mitológico, não existe aqui, existe em outro lugar. Sempre que eu estou pintada de genipapo caminhando na rua, as pessoas perguntam se eu estou indo representar. Se eu estou indo representar, fazer alguma apresentação, imitar um indígena, né? Me fazer de indígena. Não, eu sou indígena. De onde? De onde? Como assim indígena? Daqui? Não existe indígena daqui para as pessoas, né? Não existe indígena no Nordeste, não existe indígena na cidade. E desmistificar também essa ideia do fenótipo, que a gente cai muito nisso, que o indígena tem uma imagem de ser específica. E eu caí nessa falácia, né? Quando eu estava na faculdade, eu me encontrei dentro do movimento negro, a partir das leituras raciais, e fui me chegando nesse lugar. E as pessoas olhavam para mim e me diziam, mas tu é negra, tu é isso, tu é aquilo, olha teu cabelo, olha tua cor e tudo. Eu disse, não, de fato sou negra. Ao mesmo tempo em que eu sempre escutava a minha avó falar, meu avô era caboclo bravo, meu avô era da mata, era caçador, era da Paraíba, não sei o quê. E eu nunca parei para me aprofundar, nunca tinha parado, na verdade, para me aprofundar quem é esse avô, quem é essa pessoa, quem veio antes de mim, né? Para além do meu fenótipo, que sou lida socialmente como uma pessoa negra por causa do meu cabelo, do meu tom de pele, do lugar onde eu moro, da forma como eu me visto, as pessoas vão ali te estereotipando e te colocando numa identidade específica. E aí é importante eu saber quem eu sou e de onde eu vim. Porque a minha avó, ela me levou até esse lugar de me dizer indígena. Ela me falou a minha ancestralidade. Ela me disse quem veio antes de mim. Nem todo mundo tem isso, né? Porque nem todo mundo tem esse privilégio de ainda ter um pouco dessa memória preservada. E isso foi muito importante, foi um processo também, porque eu entrei em crise, assim, estava escrevendo TCC, disse, meu Deus, sou negra, sou indígena, sou o quê? Como que isso funciona, né? Porque eu comecei a me questionar o que veio antes, para além do meu fenótipo e do que as pessoas determinavam sobre o que eu sou e que identidade eu tenho. E identidade é algo que você diz, né? Não é algo que o outro impõe, não pode ser dessa forma. Então, eu precisei passar por um processo também de entendimento do que é esse ser indígena e do que é uma identidade, do que é ter uma ancestralidade e quem veio antes de mim. A minha família, ela é formada por o que a gente chama de caboclagem, né? Que é sempre um casal que tem ali um indígena e tem um branco. E a minha família tem muito disso. Deixa eu ver, me perdi um pouco. Mas é isso, é importante a gente desmentir esse estereótipo e essa ideia do ser indígena para que outras pessoas também possam se reconhecer nesse lugar a partir da sua ancestralidade, daquilo de onde foram plantadas as suas raízes, né? Quem ainda consegue ter acesso a elas.
As minhas foram arrancadas, eu tenho aí, pelas minhas pesquisas, eu me digo cariri e também sou acolhida pelos cariris, porque a retomada, como o parente falou, ela é coletiva. Mas eu não tenho como dizer de certeza de onde veio o meu tataravô, onde ele morou, de que aldeia ele veio, principalmente porque o povo cariri é um povo que anda muito, né? Que migra muito. E a minha avó falava muito isso. Meu avô não gostava de estar muito tempo em um lugar, ele gostava de estar sempre mudando, assim. E importante é a reconstrução da memória e da gente refazer essa memória, porque o meu tataravô, que era caboclo, que era indígena, que foi pego na mata para trabalhar com os brancos, para fazer açude para branco, ele teve um trauma, ele sofreu um trauma, sofreu uma violência, e aquilo fez ele silenciar e não passar para minha avó, por exemplo, para os irmãos dela, que ela vinha desse lugar indígena e também era indígena, né? Também é indígena, porque a gente sempre entende nesse lugar de descendência. Eu sou descendente, eu não sou índio. Minha avó minha mãe meu tataravô mas eu não sou. Eu não pertenço a esse lugar. Isso é engraçado, porque conversando com a minha avó, eu perguntei a ela, né, avó, e com tanto parente assim na família indígena, a senhora se considera indígena, se considera índia? Ela, não, porque eu sou mais como a minha mãe, ela dizendo, né, eu sou mais como a minha mãe porque eu gosto de estar na cidade, eu sou mais moderna. O índio gosta de estar na mata, gosta de estar... Porque na cabeça dela, ser indígena era uma figura muito específica e muito fechada que ela não fazia parte. Apesar de ter muitos costumes, muitas tradições que ela me ensinou, que ela ainda cultiva. Quando ela chegou aqui no Juazeiro, porque as minhas raízes foram plantadas na Paraíba, ela fazia banho de folha, ela comia, fazia concha com casca de coco, comia nessas cuiazinhas de casca de coco. Então, ela tinha muitas tradições que foi tendo como negativo, ela foi deixando para lá e foi se entendendo para longe desse lugar, porque ser indígena é ruim. Ser indígena é primitivo, é incivilizado, não existe, não é bacana. E depois eu tive esse momento de conversa com ela, e depois de um tempo a gente assistiu um trabalho, uma peça de teatro de uma parente Tremembé, que ela veio aqui pro Sesc, e ela trouxe um espetáculo, né, a partir dessa identidade de indígena Tremembé dela, junto com outra parente também, e eu levei a minha avó para assistir. E aí, no final do espetáculo, a parente perguntava, tem indígena aqui na plateia? Minha avó levantou a mão, eu tomei um susto. Eu tomei um susto, porque até então ela não se via nesse lugar, né? Até que eu e minha tia, minha irmã também estivessem movimentando esse lugar dessa retomada indígena, a minha avó entendia o indígena como aquele lugar distante, que não pertencia a ela, pertencia ao avô dela, mas a ela não, pertencia ao pai dela também, que era caçador, mas a ela não pertencia. E aí, quando a gente começa a visualizar esse indígena, né, principalmente para nós parentes, essa coisa da imagem é muito importante. A gente visualiza esse indígena ali fazendo teatro, fazendo arte, na cidade, trabalhando, em contexto que para nós, no imaginário social, não faz parte do ser indígena, a gente começa a refletir, e a minha avó refletiu. Porque para ela, ali, ela começou a se dizer indígena e a falar para as pessoas que estavam do lado dela, que não sei quem da família dela era indígena, era isso, era aquilo. E aquilo foi uma empolgação para ela, ela se sentiu pertencente e se reconheceu também na tradição e na cultura que foi mostrada no espetáculo. Então, ouvir você, parente, ouvir outros parentes, é muito fortalecedor, porque é nesse lugar, né? Todos os dias a gente tem que reafirmar essa identidade. Eu tenho que dizer, porque todo mundo tenta desdizer, eu tento negar essa identidade que me pertence. Todo dia eu tenho que levantar, lutar e redizer, não, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que compõe as minhas raízes e que compõe a minha identidade. Todos os dias. E ouvir os parentes fazer isso junto, na coletividade, é muito mais fortalecedor. Então, eu estou muito feliz, assim, de ter conhecido o seu trabalho, o seu livro, parente. Estou louca para ler. Eu também sou formada em filosofia. Eu sei. Muita coisa para dialogar, assim, porque eu dei uma desistida, assim, da filosofia, porque é um lugar difícil, é uma filosofia que mata muitos povos, que mata muitas ciências, muitos saberes. E é muito difícil existir nesse lugar da filosofia.
E teoricamente, assim, né, o que pare todas as outras ciências é esse pensamento reflexivo. Então, é difícil ainda para mim essa relação com a filosofia, mas estou muito empolgada assim, para ler o teu livro, dialogar também e retomar esse outro lugar, que também é meu. Não é porque eu sou indígena que aquilo não me pertence sim. Né? Muito boa sua fala, parente. Desculpa. Essa ideia do epistemicídio, né, da filosofia, que é a filosofia que vem matar o conhecimento de ancestralidade, do encantamento, que vem negar os conhecimentos das culturas, e onde nasceu a filosofia, tudo isso, enfim. É uma forma também, a gente tem que entender que a filosofia, que você agora filosofou, né? Que você foi uma filósofa, agiu como filósofa, defendendo seus direitos, enfim. E a filosofia, de fato, ela deve estar a serviço da dignidade humana, dessa retomada, do encantamento, do desaprender para aprender de novo. Então, a filosofia, eu também sou filósofo, tá? Desculpa, tá? Assim, viu? Mas é isso, eu sou professor, sou Edilson Botelho, do canalzinho que eu tenho no YouTube, Memorial Afetivo, né? Aqui algumas pessoas já me conhecem. Então, Memorial Afetivo. Eu acho que aqui nós estamos vivendo um momento de afetividade coletiva, uma memória coletiva. E a gente aprende muito. Eu sou professor, eu sou humanista e tive educação católica, cristã. Já fui seminarista, mas assim, 6 anos, mas eu vejo que a gente está todo dia aprendendo. Todo dia a gente está descobrindo, se redescobrindo. E enfim, alguém falou aqui em 50 anos que já está morrendo, mas não, eu tenho 50 anos e eu estou nascendo, eu quero aprender, eu não sei o que é, quem eu sou. Então eu acho que é uma redescoberta, é uma retomada em todo instante, e nós estamos aqui juntos, eu quero fazer parte dessa história com vocês. Eu tenho pessoas, você vê assim, pele branca minha, mas eu tenho pessoas, né? Minha tia, ela casou com uma pessoa de pele negra e assim, caboclo, foi o cara mais assim, decente da que eu digo que nós temos na nossa família, que eu considero como tio, e aí assim, é uma afetividade muito profunda que a gente aprendeu. E a partir daí a gente começa a conviver e ver que uma cor de pele não limita a nossa condição humana de ser, não é? Então, é uma questão de parentar, essa aparentada, nós somos parentes, assim, né, eu diria. Meu pai tem também uma certa vaidade de dizer que era da família tal. Eu sou da família tal, tipo assim, família Luna. Ele tem uma vaidade, família Luna, né? Aí, família Botelho. Pô, mas isso é muito pouco, isso restringe demais. Eu acho que a ideia de ser humano, de desconstruir um pouco essa coisa de propriedade de um nome, de um sobrenome, é preciso ampliar essa ideia, tá? Eu acho que é isso. Tá entendendo? Eu até queria saber um pouco o que é ser parente na compreensão indígena. Né? Eu acredito que eu tenho muitos alunos que são parentes lá na escola, na EP de Araripe. Eu tenho muitos alunos parentes, mas eles não se reconhecem. Como tornar aqueles meninos lá de Araripe, uma cidade até assim, eu diria, com muitas dificuldades sociais, né? De renda mesmo, renda per capita lá é baixa, não sei se é porque é extrema aqui do nosso estado, mas enfim, como reunir esse povo, meus alunos, gerar neles essa consciência de parentes, que eles são parentes.